Bem-vindas, bem-vindos a mais um episódio do podcast Conversa Sustentável, desvendando o S do ESG. Eu sou a Vivian Blaso, co-idealizadora do Cidades Afetivas, sócia fundadora da Conversa Sustentável, professora, pesquisadora e artista. Hoje nós estamos trazendo Sidney para a nossa conversa. Vem, Sidney, vamos conversar. Olá, Vivian. Eu sou o Sidney Cincoto Júnior, antropólogo especialista em design para sustentabilidade. Sou um dos co-idealizadores do Cidades Afetivas de design de projetos na Conversa Sustentável. Muito bem. O tema que vai nortear o nosso episódio hoje é falar sobre ebulição global. Descarbonizar a economia é suficiente para impedir o colapso climático? Os dados divulgados pelo Serviço de Mudanças Climáticas, Copérnicos, da Organização Meteorológica da ONU, mostram que os meses de junho, julho e agosto foram os mais quentes registrados na Terra, em comparação com o período pré-industrial. Estima-se que o mês de agosto de 2023 tenha sido cerca de 1,5 graus Celsius mais quente do que a média pré-industrial, de 1850 a 1900. Isso significa que chegamos no limite previsto do Acordo Climático de Paris, de tentarmos limitar o aumento da temperatura a 1,5 graus Celsius até 2030. Sidney, estamos próximos de romper o limite de segurança climática do planeta? Vivian, os cientistas preveem que as temperaturas irão ultrapassar os limites de segurança climática pela primeira vez nos próximos anos. Os pesquisadores afirmam que entre hoje e 2027 teremos 66% de chances de ultrapassarmos o limite de 1,5 graus Celsius de aquecimento. A probabilidade está aumentando, não só devido às emissões de carbono e outros gases de efeito estufa, mas devido à combinação de outros fatores como, por exemplo, a degradação dos ecossistemas terrestres e marinhos pela ação do ser humano e a amplitude do fenômeno climático El Niño no Pacífico. Ou seja, um conjunto de fatores que contribuem de forma sistêmica para elevar a temperatura da Terra. Contudo, se o mundo ultrapassar esse limite, os cientistas enfatizam que a situação, embora preocupante, provavelmente será temporária, pois assim que alcançarmos a neutralidade de carbono, o aquecimento global começaria a reverter a partir de 2050 até o final do século. A ideia de que essa situação seja provavelmente temporária é que parece ser preocupante, porque pode não ser. Nossa, então poderíamos dizer que a descarbonização da economia não seria o suficiente para impedir o colapso climático e evitar a ebulição global? Veja, o tema do aquecimento global exige que nós tenhamos um olhar sistêmico em relação aos fenômenos da natureza e aos provocados pela ação humana, porque eles estão interligados. Quando os especialistas dizem que ainda é possível limitar o aquecimento global a 1,5 graus Celsius, estão, normalmente, referindo-se apenas às medidas de descarbonização que nos levariam à neutralidade de carbono até 2050. Porém, não basta descarbonizar a economia para evitar a ebulição global. É preciso mudar o paradigma econômico vigente, para que possamos de fato promover uma transição socioecológica que beneficie não só a humanidade, mas o planeta todo. A descarbonização da economia é um dos passos a serem dados, e um dos mais importantes. Mas, mais do que isso, é preciso que os nossos modelos de negócio, o nosso sistema produtivo como um todo, seja generoso com a vida no planeta. Mais que sustentável, necessitamos hoje que as empresas sejam regenerativas, que devolvam vida ao ecossistema local no lugar das externalidades que poluem o ambiente, contaminam a biosfera e degradam a vida humana. Nesse sentido, o social da sigla ESG só será realizado se o ambiental também se realizar na sua plenitude. Por isso, a governança deve ter como missão a generosidade com os ecossistemas bioculturais e perseguir o ideal regenerativo do sistema econômico e, consequentemente, dos sistemas sociais e ecológicos. Trabalhar contra a ebulição global exige uma outra forma de pensar e agir no mundo.
Nossa, Sidney, o desafio realmente ele é coletivo e depende de cada um de nós. Bom, nós da Conversa Sustentável temos como causa Cidades Afetivas, um observatório de práticas sustentáveis e regenerativas. O nosso propósito é inspirar pessoas e organizações a redesenharem suas comunidades de forma colaborativa, tornando-as mais generosas e regenerativas. O fato de sermos interdependentes, seres humanos e natureza, é fundamental que cuidemos de nossas comunidades, organizações e cidades para regenerar os sistemas socioecológicos, tanto em escala local quanto global. O nosso podcast Conversa Sustentável acontece semanalmente às segundas-feiras, às 9 horas da manhã. E você pode ouvi-lo nas plataformas e também no YouTube Music. Obrigada e até o próximo episódio.